Não tem como você praticar se você não tiver as ferramentas. Mas você não é obrigado a comprar. Muitas vezes você está fazendo o curso apenas para conhecer teoricamente o assunto. Ok, sem problema algum. Mas se você quer colocar em prática o que está sendo ensinado, o que está sendo mostrado, o que está sendo explicado, e você quer, a partir dessas informações, conseguir fazer reparos em circuitos, você vai precisar das ferramentas. Isso você não tem como fugir. Certo? Então a gente vai descrever aqui as ferramentas básicas para o iniciante. O feijão com arroz do ferramental que será necessário ter em bancada se você quiser pôr em prática os ensinamentos que vão ser passados aqui. Ok? Então eu vou passar para outra bancada, onde eu vou começar a mostrar as ferramentas, seguindo, obviamente, o padrão que está aí na nossa apostila, certo? A gente vai começar falando de alicates. Então vamos aqui para uma outra imagem e eu vou passar para outra bancada. Dá uma ampliadinha aqui. Ok? E vamos passar para outra imagem daqui a pouquinho. Alicate, observação, tá? Nós estamos vendo aqui 3 tipos de alicate. Alicate de bico fino, alicate de corte e o alicate universal. Esse alicate aqui, que provavelmente a maioria de vocês tem em casa, esse alicate aqui não é para eletrônica. Esse é uma ferramenta que normalmente a grande maioria das pessoas tem em casa. Esse aqui não é para a área de eletrônica. Não estou dizendo com isso que você não vá precisar de um alicate desse tipo em alguma situação. Então você tem que, de repente, soltar uma porca que está segurando uma parte do mecanismo, de um equipamento, ou coisa parecida com isso, e você vai ter que ter um alicate desse. Mas esse aí não é um alicate específico para eletrônica. Para eletrônica, são específicos alicate de bico fino, alicate de corte. Lembrando, sempre alicates com cabos isolados, porque muitas vezes você vai ter que fazer o manuseio de alguma coisa que está energizada, e óbvio, com o cabo isolado você não vai levar choque. Ok? Vamos para a bancada. Na bancada, a gente já vai ver aqui algumas das ferramentas. Essas aqui são minhas ferramentas de trabalho, ok? E alicate de bico. Alicate de bico fino, cabo emborrachado. Esse aqui é um alicate da marca Taurus. Taurus é uma marca conhecida aqui do Brasil, né? Inclusive para fabricar armas. As armas não são lá essas coisas não, mas as ferramentas são boas. Então, alicate de bico fino. Se você usar direitinho, um alicate desse aqui pode durar muito tempo. Esse alicate aqui eu tenho há mais de 30 anos, tá? Mais de 30 anos na minha bolsinha de ferramenta. Agora, o alicate de bico fino não é para você arrancar parafuso, torcer porca, coisa do gênero. É para pegar peças pequenas, puxar um componente. Não é um alicate para exercer força. Você tem que exercer força, aí vai ter que ser aquele alicate universal de eletricista. Certo? Alicate de corte. Também aqui, cabo emborrachado. Sempre cabo emborrachado. Observação, o alicate de corte ele não vai durar tanto tempo quanto o alicate de bico. Por quê? Porque ele vai se desgastando na área do corte, daquilo que você vai usando para cortar terminal de componente, cortar um fio, descascar um fio. Ele vai se desgastando. E, infelizmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não é fácil de encontrar alguém que seja capaz de amolar o fio desse tipo de alicate. Você encontra quem amola alicate de unha. Agora, esse alicate aqui é mais difícil você encontrar alguém que faça esse tipo de serviço. Então, o alicate de corte ele tem uma vida útil menor do que a do alicate de bico fino. Certo? Esse alicate aqui eu tenho há uns 5 anos, mais ou menos. Você vai trocá-lo com mais rapidez do que um alicate de bico. Mas, se você usar direitinho, não for querer cortar um vergalhão, coisas do gênero, ele vai ter uma durabilidade relativamente grande. Ok? Agora, outra ferramenta importante dentro da nossa listagem aí, chaves de fenda e chaves Phillips. Estão aparecendo aí para vocês. Na eletrônica, hoje, é mais comum o uso das chaves Phillips do que das chaves de fenda. Embora haja necessidade de você ter algumas chaves de fenda disponíveis, você vai usar muito mais chave Phillips do que chave de fenda. Por quê? Porque a grande maioria dos parafusos existentes é tipo Phillips. Por onde é que andam os elétrons para chegar até
os circuitos. Os elétrons andam pelos nossos amigos condutores. O condutor é o elemento que permite a passagem dos elétrons, a circulação dos elétrons. São através dos condutores que os elétrons, que na realidade são a eletricidade, a energia elétrica, tanto alternada quanto contínua, os elétrons, eles têm que chegar no circuito eletrônico, têm que alimentar os vários componentes, e eles têm que chegar lá através de algum lugar, de algum caminho. Você, para chegar em algum lugar, segue um caminho, seja lá qual for. No caso dos elétrons, são os condutores. E aí nós dividimos a situação dos condutores em bons condutores e maus condutores, certo? Bom condutor é aquele que deixa passar elétrons com grande facilidade. Mau condutor não é o motorista do ônibus nem o motorista do táxi, embora muitos possam pensar isso. O mau condutor é aquele que não deixa passar elétron, é um isolante, ok? O melhor condutor que nós teríamos é o ouro e também a prata ou a platina. Só que, obviamente, vocês já imaginaram o que aconteceria se a fiação, elétrica em geral, os cabos de comunicação telefônica e tudo mais, fossem feitos de ouro, de prata ou de platina. Aliás, vocês veem o que acontece com eles sendo feitos de cobre ou de alumínio, né? O pessoal instala de manhã, de noite vai o viciado lá e rouba o cabo para vender no ferro velho. Você imagina se o cabo fosse de ouro. O ouro é o melhor condutor que tem, só que não dá para utilizar, certo? Como condutor comum do dia a dia, por motivos óbvios do valor que esse elemento tem. Ok? Então, o condutor para nós é o cobre e o alumínio. Esse dentro da eletrônica, dentro da elétrica, esses são os principais condutores, são os principais materiais utilizados como condutores, cobre e alumínio. O cobre melhor do que o alumínio, porém também mais caro e mais pesado. Então, em algumas aplicações, hoje tem se utilizado o alumínio no lugar do cobre para reduzir peso e também custos, certo? O alumínio para nós ele tem um problema. Será que alguém sabe qual seria o problema que o alumínio tem para o técnico de eletrônica? Em relação ao cobre? Uma boa pergunta essa, né? Claro que ninguém tem obrigação de saber, mas vamos saber daqui a pouquinho. Mas a pergunta sempre é válida de ser feita para despertar curiosidade, pelo menos. O alumínio não pega solda. Observação, não pega a solda com que a gente trabalha em eletrônica. Existe o processo de soldagem para alumínio. Começando mais uma aula do nosso curso de eletrônica básica. E a gente vai continuar tratando aqui ainda de eletromagnetismo. Algumas coisas ainda têm que ser vistas e, obviamente, uma delas é como é que mede o transformador. Como é que se mede o transformador? Como é que se mede uma bobina? Como é que se verifica a condição do componente? Óbvio que uma situação, no caso de um transformador, como esse daqui, por exemplo, que é ligado na rede elétrica e que vai entrar 110 ou 220, vai sair uma tensão, que no caso aqui está especificado, que é de... Opa, está esquecendo para baixo. 6 volts, 800 mA, 6 volts. Isso aqui é a corrente, mas o que nos interessa aqui é a tensão, corrente que ele fornece, mas a tensão é que a gente vai medir. Então, obviamente, no caso desse aqui, você ligaria ele na rede elétrica, 110 ou 220, de acordo com a rede que você tem, aí iria verificar se tem a tensão saindo ou não no secundário do transformador. Mas, obviamente, não é só assim que a gente verifica a condição do transformador. O transformador ele poderá ter a situação de estar com o enrolamento aberto. Porque, na realidade, o transformador é feito de enrolamento primário e enrolamento secundário. A bobina tem um enrolamento só. Então, a bobina tem um enrolamento só, entrada e saída, acabou aqui. Isso aqui é outra bobina.
Apenas um enrolamento. 2 terminais, entrada e saída. Isso aqui é uma bobina, modelo mais moderno, já encapsulado em plástico. 2 terminais, entrada e saída. Ou seja, apenas um enrolamento. No caso do transformador, nós temos pelo menos 2, que é o primário. A gente vai dar sequência na parte de soldagem. A gente vai passar o trabalho com o componente SMD usando a estação de ar quente, certo? Essa estação de soldagem que está aqui, a estação de ar quente, cujo princípio de funcionamento é que nós vamos ter um ar quente, literalmente, um vento quente que sai aqui pela borda desse pequeno tubo e que vai ser usado para derretimento da solda que fixa componentes SMD na placa de circuito. Normalmente a gente vai trabalhar com isso aqui quando você vai trabalhar com algum circuito integrado, porque como tem muito mais terminais, é muito difícil você remover ele usando ferro de solda. E dependendo do componente, realmente só com a estação de ar quente você vai conseguir fazer isso. Óbvio que ela tem muito mais aplicações, por exemplo, na área de telefonia celular, é imprescindível para tirar basicamente qualquer componente da placa do celular. Os componentes são muito pequenos, não dá nem para colocar a ponta do ferro de solda às vezes no local. Então a estação de ar quente é uma ferramenta fundamental na bancada. Uma dica sempre importante, ou 2 dicas importantes são: uma, você tem que posicionar a estação na bancada numa posição aonde, isso aqui quando está no descanso, com a estação ligada, tá? Com a estação ligada, é óbvio que isso aqui vai continuar. Se ela está ligada, está saindo vento quente por aqui. Então isso vai em direção ao que está aqui na frente ou aqui atrás da estação, né? Você tem que ter cuidado no local onde você vai colocar ela, porque se tiver alguma coisa aqui atrás que possa sofrer algum problema com calor, vai sofrer. Vai sofrer. Então você não pode ter nada aqui atrás que possa ser danificado com aquecimento. O ideal é ter um antiparo metálico ou de madeira que não tenha problema algum para poder pegar o ar que vai ficar saindo daqui. Certo? Porque senão você vai com certeza danificar qualquer coisa que esteja montada aqui atrás por causa da temperatura em que o ar sai daqui de dentro. Essa estação atinge a mais de 400 graus de temperatura aqui. Então, tem que ter atenção na hora de escolher lugar da estação na bancada, observar que não pode ter nada aqui atrás, porque o ar quente, enquanto ela estiver ligada, vai incidir no que está ali atrás. Outra coisa importante também na estação de ar quente, vocês estão vendo que aqui sai uma mangueira. É uma mangueira que sai e vai vir até o pessoal chama de manopla, certo? É a parte do ferro de solda, digamos assim, a resistência está aqui dentro. A resistência que gera calor está aqui dentro. Só que o ar é gerado dentro da estação. É uma bomba de ar aqui dentro que envia o ar através dessa mangueira para cá. Então, você não pode deixar que essa mangueira, ela... Meus amigos, olha nós de novo aqui. E com o mesmo desenho que estávamos antes, falando do multímetro analógico. Só que tem um pequeno detalhe, agora não é mais o multímetro analógico. É o multímetro digital. Tá? Mas, professor, o senhor não falou que o digital não serve para medir transistor? Na realidade, não serve mesmo, tá? Não serve. Quer dizer, não é que ele não serve para medir transistor, você até mede, só que você nunca vai ter certeza se ele está bom ou ruim. O instrumento digital, por ter uma tensão que sai pelas pontas de prova para fazer a medição muito baixa, ele não vai mostrar determinadas falhas que um transistor pode vir a apresentar. Tá? Então você vai medir um transistor com instrumento digital e vai passar batido, por exemplo, uma fuga entre coletor e emissor, uma fuga base-coletor, uma fuga base-emissor. Vai passar batido. Não deu nada, quer dizer, alta, né? A baixa seria isso, tá? Alta, não dá nada. Então aqui deu alta, beleza? E aqui no meio já deu baixa. 2 medições diferentes. Então, você já sabe que onde está a ponta preta não é a base. Então, vamos escolher um outro terminal. Aqui no meio, ponta preta. Para cá, alta. Para cá, alta. Opa, 2 iguais. 2 iguais. Vamos mudar as ponteiras? Vermelha no meio.
baixa e baixa. Então, nós acabamos de descobrir que o terminal do meio é base, ó. Para esse lado é baixa, para esse lado é baixa. Duas medidas iguais. Inverto as ponteiras. Vou fixar novamente a preta. Alta e alta. Duas medidas iguais, inversas das duas primeiras. Beleza? Então, eu sei que aqui é base. Mesma situação do instrumento analógico. Só que tem uma diferença que eu não sei se vocês prestaram atenção em relação ao que nós tínhamos escrito, e por isso eu fiz questão de deixar a mesma folha para o instrumento analógico. Vocês estão vendo que a ponta preta aqui está na base, né? A ponta preta está na base. No instrumento analógico, nós achamos que a ponta preta na base, baixa e baixa. Ponta preta na base, alta. Vamos à nossa segunda aula aí, dando continuidade ao nosso assunto TV. Para a gente fechar essa primeira parte da apostila, vamos falar das resoluções de imagem. É um item importante, porque também é um caso de que o cliente vai indagar sobre isso. O cliente não tem noção do que é isso. A maioria dos clientes não conseguem identificar diferenças de qualidade de imagem. Eles acabam sendo sempre enganados pelo vendedor, certo? Já que a função do vendedor é vender, né? E o vendedor vende aquilo que o cliente quer comprar, mesmo que não seja aquilo que ele está levando para casa. Então, é importante a gente ter noção, pelo menos a básica, sobre a resolução de imagem e até pela a forma, como a imagem é formada na tela, para que a gente possa explicar isso ao cliente de maneira correta e ele possa ter um entendimento básico que vai permitir a ele até debater com o vendedor na loja se ele for comprar um televisor novo. Ok? Primeira questão a gente falar sobre resolução, certo? Resolução de imagem, né? Que está marcada aqui, ó. Resolução da imagem. A imagem, seja no televisor antigo, um tubo de imagem, seja no televisor de plasma, seja no televisor de LCD, com lâmpada, com LED, seja no televisor de OLED, a imagem, ela é formada por linhas. Então, a imagem na tela é formada por linhas. A imagem que aparece na tela, que você vê inteira, né? Você está vendo aí o ponteirinho do mouse escrevendo aí na tela, e está aparecendo as letras inteirinhas, né? Não muito bonitas as letras, porque minha letra não é boa e escrevendo com o mouse fica pior ainda, mas só tem como escrever com o mouse, não tem outra forma. Então, a imagem, na realidade, ela não aparece, ela não é montada na tela, né? Realmente da forma que a gente vê. Na realidade, a gente tem uma ilusão de ótica de que a imagem aparece por inteiro na tela. A imagem que a gente vê na tela, como vocês estão me vendo agora, aí, né? Estão me vendo aí? Isso é uma ilusão de ótica, isso não é real. A imagem não aparece desse jeito que vocês estão vendo. Só que a nossa retina, a retina dos nossos olhos, tá? Ela tem uma certa lentidão em acompanhar a formação da imagem na tela do televisor. Isso desde a TV de tubo. Vem lá de trás, tá? Lá dos primórdios da televisão. É por isso que a gente vê a imagem da forma que a gente vê, porque se aproveita uma falha orgânica de todo ser humano
Vamos focar no uso do testador de fonte, que é um item muito importante para vocês poderem aprender a utilizá-lo de forma correta, certo? E a partir disso, obviamente, poder testar a fonte dos aparelhos com uma maior facilidade. Inicialmente, por exemplo, aqui vamos esquecer, isso aqui é uma fonte de uma TV LG, a gente vai usar ela para usar o testador. Mas aqui eu tenho a nossa TV de aula, que é uma TV Samsung. Tá? A Samsung tem uma característica que as diferencia dos outros televisores do mercado. Então, ele está visualizando aqui, ó, a placa da fonte. Correto? Placa da fonte conectada à placa principal. Então, obviamente, quando a fonte é ligada na tomada, vai vir a tensão de stand-by, vem da fonte para a placa principal, alimenta o microprocessador, o processador vai acender o LED do stand-by. Quando eu der o comando de power, a main vai mandar um comando daqui para cá, para a fonte ligar o restante das tensões e acender o backlight. Esse é o padrão para qualquer televisor. Ligou a fonte na tomada, eu tenho tensão de stand-by. Tensão de stand-by alimenta a main, alimenta um microprocessador.